pedir, Ricardo, que se presente? Diga seu nome e seu sobrenome. Aham. Ricardo Wojski. Lo presento como psicólogo. Sim, psicólogo. ¿Me puede deletrear su sobrenome? W-O-I-S-K-Y. Wojski. Ok. Ricardo, bueno, como veníamos falando, eu le contaba que estoy haciendo un documentario, eu falei con mucha gente en la rúa y percibí mucha angustia. Sim. A raíz de la situación política que existe, del discurso de odio de uno de los líderes políticos que ahora fue electo presidente. Sí. ¿Qué fenómeno, desde un punto de vista de análisis más colectivo, cómo analisaría usted este fenômeno? Olha, eu penso o seguinte, que já existia, né, antes das eleições, já existia uma situação, né, de tensão, né, e que ela não estava ainda estava totalmente exposta a essa situação, né, uma situação de tensão. Por conta da questão socioeconômica no Brasil, que na verdade é um reflexo mundial, né, dessa situação toda de cada vez mais você ter esse aumento da desigualdade social, né? Então existe essa insatisfação. E o que aconteceu foi que houve, né, um movimento muito grande no Brasil de combate à corrupção, né, de denunciar, né? Eu acho que nunca houve antes tanta denúncia e tanta prisão até, né, as pessoas. Só que essa atividade, né, de combate à corrupção, ela foi muito seletiva, né? Ela foi simplesmente em cima de um determinado setor da sociedade representado pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então houve mesmo uma coisa focada nisso, né? E todo o aparato, né, policial e judiciário focou só nisso, nessa questão. Sí. Ricardo, ese es el análisis político. Y desde lo profesional de la psiquis, ¿qué fenómeno usted advirtió? ¿Qué generó toda esta situación política en la psiquis de la gente? Então, aí o que aconteceu? Então, identificaram um inimigo, né? Isso é importante, né? Psiquicamente, quando você faz uma manipulação das massas, você pode pegar uma metodologia. Essa metodologia é de você identificar o inimigo. Então, fizeram desse determinado setor, né, da sociedade, o que é chamado da esquerda, foi identificado como o grande inimigo a ser combatido, né? Quando você identifica um inimigo, você se sente ameaçado por esse inimigo. Então você tem efeitos psicológicos muito profundos. É como se você voltasse, né, há 30 mil anos atrás, onde você se vê de frente de algo que pode te matar, né? Você se vê de frente de um tigre dente de sabre, entendeu? Então você evoca sentimentos muito profundos e muito viscerais nas pessoas, né? Identificando esse inimigo, tem que ter o quê? Tem que ter alguém que vai te proteger desse inimigo. Então aí o Bolsonaro, ele entra como esse salvador, né? E o discurso dele qual que é? O discurso dele é o da violência. Então temos que enfrentar esse inimigo com violência. Então todo o discurso dele de ódio, da violência, isso também está no inconsciente coletivo das pessoas, né? Isso está no seu pensamento ancestral. Porque como que o homem se defendia do inimigo na natureza?
ele tinha que usar a violência, a sua agressividade, né? Então ele pegou por esse viés, né? Então tem uma coisa arquetípica que a gente fala, né? Que são esses sentimentos muito antigos, né? Então, dessa forma, né, esse discurso de ódio, ele cresceu e as pessoas, muita gente se identificou com esse discurso de ódio, que são o eleitorado dele, quem elegeu ele, né? Por outro lado, as pessoas que não se identificam com esse discurso de ódio, elas se sentiram profundamente afetadas por isso, né? Daí vem esse sentimento de angústia, né? O sentimento de angústia, o que é o sentimento de angústia? Você está diante de uma situação muito poderosa que você não tem clareza dela, você se sente meio sem saída, né? Porque isso foi como uma massa muito grande, nesse volume de discursos de ódio, ele pegou muito fortemente, né? Então, num primeiro momento, você se sente meio até sem saber o que fazer, né? Você se sente meio enfraquecido. A angústia, o que é angústia? Você se sente meio vulnerável, né? A angústia te dá esse sentimento de vulnerabilidade, né? Então, pegou... ¿Usted eso lo vivenció en sus pacientes? Se eu vi isso nos meus pacientes? Sim, muitos pacientes. Inclusive, porque o discurso de ódio dele pegou o quê? Negros, né? Pegou homossexuais e mulheres também, né? Então aqui eu senti isso no meu consultório dessa preocupação, né? Desse sentimento de estar indefeso, quer dizer, muitos pacientes perguntaram, pô, mas eu vou sair na rua, se eu sair com uma blusa mais decotada, será que algum bolsonarista vai pegar Então o que aconteceu? O Bolsonaro, ele conseguiu incutir na cabeça das pessoas, né? E as pessoas se autorizam a fazer essa atitude de repressão a isso que ele chama de bons costumes, né? De bons comportamentos, que a pessoa ela transgride esse bom comportamento. Então, o homossexual é uma transgressão. Então, o que ele fez, na verdade? Ele criou um exército, né, de pessoas que nas ruas elas se autorizavam a fazer esse comportamento de violência, né? É muito mais eficiente do que uma ditadura formal, onde você coloca a polícia na rua. A polícia deles são as pessoas comuns, né? ¿Y cuál es el tratamiento que usted recomienda para esos pacientes, que somos todos? ¿Cuál es el antídoto para esa angustia? ¿Qué debemos hacer? Bom, nível de consultório, você está falando? Dentro do consultório... Como paciente colectivo, ¿qué debe hacer la sociedad que se siente atemorizada y angustiada ante ese fenómeno? ¿Cuál sería a primeira coisa é ela manifestar isso, né? Ela compartilhar isso com alguém, né? Se for no consultório, na terapia, ou com a família, com os amigos, né? Ela expressar essa angústia, ela não ficar sozinha nisso, né? E ao expressar essa angústia, isso começa a clarear, ela começa a ter ideias, ela vai refletindo. Isso faz com que ela saia desse lugar de vulnerabilidade e possa criar, né, recursos para poder fazer frente a isso, né? Então, isso é um primeiro ponto, né? É aceitar que ela está nesse estado de sofrimento, porque a angústia é um sofrimento, né? É um profundo sofrimento. Muita gente también, falé con mucha gente, que me expresó su tristeza por la situación de Brasil. Sí. El sentimiento de vergüenza por ser brasileño. Sí. ¿Por qué se llegó a esta situación? Essa situação é porque o discurso desse grupo, né, na figura do Bolsonaro, ele evocou o que há de pior na sociedade, o de mais medíocre, aquela coisa da pobreza mesmo, né? Pobreza de sentimentos, pobreza intelectual.
das mentiras, né? Da quantidade enorme de mentiras, e às vezes mentiras que são vergonhosas, né? Coisa que você fala, não é possível, né, que um candidato desse, que vai ser o presidente do Brasil, fale umas coisas abomináveis como essa. Então, ele, como representante da nação, eu sinto vergonha, né, de que ele vai ser o porta-voz da nação e vai falar em nome do povo brasileiro. Eu não me sinto representado por ele. Então esse sentimento de vergonha é muito forte. Isso no âmbito social. Agora o que acontece é que você vê no seu âmbito de amigos, familiares, que tem gente que compra esse discurso. Então é absolutamente vergonhoso eu ver o meu irmão, por exemplo, né, ou a minha mãe, estou falando isso de uma forma geral, não no meu caso específico, né, grandes amigos que de repente compram esse discurso. Então eu falo, pô, uma pessoa que eu saio com ele, vou tomar cerveja, de repente fala esse discurso medíocre, mentiroso, pobre, né? Então me dá uma tristeza. Você falou da tristeza? Eu lo veo, sí. Este tema de la peleas familiares hay mucho también, ¿no? Sí, ¿Usted sí. también lo percibió? Sí. ¿Por primera vez en Brasil? ¿Podría hablar un poco de lo que significa também para os grupos familiares? Sim, sim. Eu acho que a questão política sempre teve, com a ascensão do PT, né, nos anos 80, né, após o final da ditadura, criou-se, né, um partido que realmente, legitimamente era o de esquerda e teve uma quantidade considerável de adeptos, de militantes, de simpatizantes, né? Foi um partido que cresceu realmente, não é o PCdoB, que é o PCdoB antigo, que tinha todo um estigma, né, voltado, né? Então, a partir dali, começou a se criar uma certa polarização, né? Houve uma polarização. E com a ascensão do PT, ele governou durante 12 anos, os primeiros 2 mandatos do Lula, eles foram muito bons, todo mundo... Então, diminuiu um pouco essa polarização. Aí com a manada da Dilma e o impeachment dela, esse discurso ficou mais polarizado ainda, né? Essas forças de direita ficaram mais... E isso possibilitou que esse discurso de ódio começasse a aparecer. Então essa polarização aumentou muito mais e isso veio para o âmbito familiar. No âmbito familiar existia uma certa educação, né? Um certo comportamento que refreava esse discurso de violência, de ódio, ele ficou autorizado, né? Porque existe um líder que faz esse discurso de ódio e as pessoas se sentem autorizadas. E isso apareceu no âmbito familiar. No âmbito familiar, essas pessoas se sentiram autorizadas a falar dessa forma também. Uma forma grosseira, mal educada, violenta, e aí os conflitos aparecem a partir daí, né? Dois perguntas mais. Eu, quando falava de la vergonha por ser brasileiro, percibo que es anterior a Bolsonaro, como que hay una baja en la autoestima de la colectiva de la sociedad. Eu, como extranjero, veo que el brasileiro agora tem baja autoestima, en general, ¿no? Generalizando. Sim. Cosa que me imagino que sería diferente 10 años atrás. Sim. ¿Qué opina de esto? Hay como, sí, si yo destruyo tu autoestima, después hago lo que quiero contigo, ¿no? Esa impresión me da. Sim, sim. Eu acho que essa questão da autoestima, a gente pode até colocar isso como um fenômeno cultural, de formação da nação brasileira, né? Histórico? É histórico. Eu acho que essa coisa da autoestima, ela é muito... tem a ver com a formação do Estado brasileiro. Acho que tem vários estudiosos importantíssimos que abordaram essa questão, né? Então o brasileiro, ele nunca teve esse sentimento de uma nação, né? A própria